galera, beleza? Tudo tranquilo? E no vídeo de hoje falaremos sobre Solid. É aquelas letrinhas que todo mundo já tá calejado aí de ver na internet, em fóruns, em entrevista, o pessoal pergunta, você sabe Solid? Ah, já ouvi falar e tal. Então a gente vai dar a nossa visão aí do ponto de vista do canal sobre Solid, como ele se aplica aí no nosso universo .NET, beleza? Então, o SOLID, igual eu falei, é um acrônimo, né? Então, cada letrinha aí significa uma coisa. Então, tem o princípio da responsabilidade, o princípio do aberto e fechado, o princípio do Liskov, né? O princípio da interface, segregação da interface e da inversão de dependência. Então, a gente vai falar aí cada um deles aí como se encaixa no nosso universo. Então, a gente não vou entrar nem muito detalhe de definição, porque tem muito material na internet, mas muito mesmo aí falando sobre isso. Então, a gente vai ser um pouco mais aí direto aí sobre cada um desses princípios. Sobre o princípio das responsabilidades simples, né, single, né? Então, ele fala aí que uma classe deve ter apenas uma única responsabilidade. Isso significa que uma classe deve ter apenas uma razão para mudar, separar as responsabilidades em classes distintas, torna o código mais coeso, facilita a compreensão e manutenção e reutilização. Então, esse é um princípio mais simples, mas ele é muito importante, principalmente para você que desenvolve do zero aí. É comum que você pegue empresa aí onde você vai encontrar classes aí que faz funções que não são pertinentes àquela classe, né? Ou domínio, né? Como vocês chamam, entidade. Então a gente, às vezes, eu já trabalhei em lugares que você pega, por exemplo, uma classe aí de cliente, aí ela faz outras operações que não estão relacionadas diretamente ao cliente. Então lá dentro tem envio de e-mail, processamento de arquivo, então não tem nada a ver. Então o ideal é que cada entidade, classe, domínio faça o que realmente está proposto a ser feito dentro daquele domínio, não misturar uma ação com outra. Então eu coloquei ali exemplo errado, né? Classe de produto que faz operação de pedidos. Então, aí tem um exemplo C Sharp, né, duas classes. Então, tem uma classe aí de produto, né, tem um método prestir, e tem uma classe de pedido que faz o método vender. Então, eu separei a responsabilidade. Eu não vou colocar o meu método vender dentro da classe de produto. Então, cada classe é responsável por suas operações. Então, esse é um princípio mais simples de explicar. Você consegue realmente separar isso no código e criar umas classes que realmente façam o que é para ser feito. O próximo princípio é o aberto e fechado, né? Então ele fala aqui que as entidades de software, né, devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Entre outras palavras, você deve poder estender o comportamento de uma classe sem modificar o seu código existente. Isso é alcançado através do uso de abstração, interface e polimorfismo. Então, o que acontece? A gente tem ali, no caso eu criei um exemplo, uma classe base, né? Então, eu tenho ali um método ligar e um método que retorna MEI. Então, ela é uma classe abstrata e o meu método abstrato também ali para cada um implementar a sua forma de ligar aí o aparelho. Então eu tenho outras duas classes, uma chamada aparelho Android e aparelho Apple, que herda do aparelho Base, e aí eu faço um override do método ligar, porque cada um trata o ligar de forma diferente. Porém, ambos tratam o MEI como uma formação única, então eu posso obter esse MEI aí da minha classe Base. Com isso, cada um vai fazer suas operações, né? Mas vai respeitar aí o aparelho Base que implementa aí os métodos que é comum para os dois. Então, assim, todo mundo precisa obedecer a estrutura do aparelho Base, mas cada um trata o seu ligar de forma diferente. Então, leu errado. Várias classes com operações redundantes. Então, vamos supor que eu não tinha classe base, então eu vou ter lá minha classe Android, minha classe Apple, e eu tenho um método ligar lá que faz uma ação, um método ligar que faz outra ação. Às vezes tem um método que chama ligar on, ligar outra coisa, mas que a gente podia padronizar para ser a mesma coisa e levar isso para uma base igual a gente fez. E aí a gente tem a obtenção de e-mail de um lado, obtenção de e-mail do outro lado, né? Também redundante. Então a ideia é a gente evitar esse tipo de coisa. Então, são domínios que têm relação em comum. Então a gente pode ter, por exemplo, uma classe base de companhia aérea, e a gente tem várias classes aí, Go, que herdam dessa classe
Base, todos têm um método voar, tem um método gerar ticket, só que cada um gera da forma diferente, né? E é tratada essa informação de forma específica de cada classe. A gente não vai ter umas classes avulsas com estruturas semelhantes e trechos de código redundantes, então você aumenta aí a questão da quantidade de código e facilita a leitura, facilita a interpretação e também ajuda também aí a diminuir o tamanho da sua DLL e gera uma série de. Então, falando aqui da questão do certo, né? Então, temos a herança, né? A sobrecarga de algo seja diferente. Então, sobrecarga do ligar diferente. Então, aqui eu até coloquei que validar segurança e tal. O princípio da substituição de Liskov, né? Então ele fala aqui que as subclasses, né? As classes filhas devem ser substituíveis por suas classes bases, sem alterar a. Isso significa que uma classe derivada deve ser capaz de ser usada no lugar de sua classe base, sem introduzir erros ou comportamentos indesejados. Então, aproveitando um pouco da estrutura anterior, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com herança, e essa classe base ela possui propriedade, a gente tem que tomar muito cuidado para setar informações dessas propriedades, porque pode refletir em quem herda dessa classe base. Então, a melhor forma de fazer isso seria no exemplo que eu apresentei agora, a nossa classe base, né? Então, opa, aqui temos aparelho base, temos a tela altura, quantidade de pixel, né? Que eu pego a tela vezes 200, é um código aqui simbólico. E temos aqui o nosso construtor, né? Que é protegido, que ele recebe aqui como parâmetro tela e ele seta a nossa tela aqui internamente. Então pode ver que o método setar está privado, eu não posso setar um valor direto na minha base, só através do construtor. Com isso, eu garanto que as modificações de quem herda essa classe sejam pertinentes apenas a nível de consultor. Então, internamente, ela recebe esse dado e eu consigo fazer as operações que eu preciso aqui dentro. Então, eu tenho lá minha classe aparelho, né, que herda da classe base, e a forma como eu seto esse valor na minha base é através dos dois pontos base, né, no caso do .NET. Então, eu recebo no meu consultor o tamanho da tela e eu repasso, né, para minha base esse mesmo valor para poder ela internamente setar dentro da sua classe lá. A mesma coisa também eu faço com a Apple, né? Eu recebo a tela e repasso aqui a minha tela para minha base. Como que eu aplicaria essa estrutura de forma funcional? Então eu tenho aqui uma instância, né, da minha classe Android, certo? Eu estou passando o valor de 100, lembrando que ela repassa para a base e na base ela seta aqui na sua propriedade interna. E eu tenho aqui a classe Apple que eu seto o valor 250. Então, quando eu solicito a propriedade quantidade de pixel, que é uma quantidade da minha base, né? Onde ele faz o cálculo de tela vezes 200. Internamente ele vai pegar aqui o valor da minha tela corrente, né? Que no caso do Android é 100 e da Apple 250. E ele vai me retornar aqui o 100 vezes 200 e no caso 250 vezes 200. Então eu vou ter uma particularidade aqui a nível de construtor, né, que eu setei na minha base e a base tem a operação que é realizada utilizando a propriedade que eu setei. Então não se seta o valor direto na base e a gente faz aí através do construtor setamos as propriedades específicas daquele contexto, né? Isso a gente acaba abrangendo aí esse princípio aí de Liskov. Próximo item aqui é a questão da segregação de interface, né? Então, os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que eles não utilizam. Em vez de ter interfaces monolíticas, é preferível ter interfaces mais específicas e coesas. Isso evita acoplamentos indesejados e dependências desnecessárias. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem. O pessoal vai desenvolvendo muitos times, muitas pessoas desenvolvendo e vai socando um tanto de contratos, métodos lá dentro de uma interface. E às vezes você precisa herdar essa interface para usar, sei lá, três métodos dessa interface. Só que aí vem um tanto no vácuo, né? Então você acaba tendo que implementar esses outros métodos e aí você deixa como not implementation exception, né? Então isso é muito ruim, porque além da gente estar deixando sujeira no código e trazendo contratos que não necessariamente a gente vai utilizar,
fica ruim a leitura, dificulta para quem dá manutenção e tudo mais. Então, o correto é a gente fazer aí uma herança de interface, né? Então, no exemplo apresentado aqui novamente do lado direito, temos aqui uma interface chamada cadastro, né? Ela tem salvar banco, que é um método que é comum para todo mundo. Temos uma interface cadastro produto, que herda de cadastro. Então, agora, além de salvar banco, eu vou validar dados. E tem uma outra interface chamada cadastro de cliente, que herda de cadastro. Então, além de salvar banco, agora eu vou enviar e-mail. Então, temos duas interfaces distintas que herdam de cadastro e que fazem o salvar banco que é comum para os dois. Mas eu tenho, cada um faz uso do seu contrato que precisa. Antes eu tinha uma interface só com tudo. Aí eu acabava que quando eu usava o cliente, eu tinha que validar dados. E quando eu usava o produto, eu tinha que enviar e-mail, sendo que eu não tinha método de enviar e-mail dentro do meu produto. Então aqui no exemplo eu tenho aqui o meu cadastro produto, que herda de iCadastro produto. E aí eu tenho o salvar banco, né, que é comum para todos têm que salvar no banco. E o validar dados, que é exclusivo do produto. Aí eu vou implementar minha lógica aqui, que é pertinente somente ao cadastro de produto. Então, com isso, a gente consegue aí separar, né, segregar aí a nossa interface e cada um ter seus contratos específicos, né? Então, é o que fala aqui no certo, herança de interface com contratos específicos. Beleza? Avançando mais um pouco, temos a questão agora da inversão de dependência, ou injeção de dependência, ou uso do IOC, e isso é o que a gente está mais comum aí, principalmente no Netcore em diante aí, a utilização. Mas eu vou só frisar com vocês aqui. Dependências devem ser baseadas em abstrações, não em implementações concretas. Então, acabou aquele negócio de você ficar dando new repository, new application, new business layer, new sei lá o que. Então, quem vai fazer a gestão disso é a gestão de dependência. A gente vai fazer no nosso startup, né, nosso program CS, a classe que inicia, falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho esses contratos, eu preciso que você controle a instância desses contratos e através do consultor eu vou poder acessar essas camadas aí sem precisar fazer gestão dessas instâncias. E minha inversão de controle, né, o IOC, é o cara que vai administrar essas instâncias. Então, no exemplo nosso aqui novamente, aí eu tentei enxugar o máximo, porque senão fica muito extenso. Então, eu tenho aqui um objeto de cliente, né, um DTOzinho aqui. Tenho meu contrato do repositório. Então, meu repositório tem um método adicionar cliente que recebe um objeto cliente aqui, o meu DTO. Tem a minha interface service, como se fosse uma camada anterior ao repositório, né, ou uma service, ou uma application, uma business, ou qualquer outra coisa que você usa. E agora eu tenho aqui minha classe, né, repositório, que herda de iClient repository. Então eu implemento o método adicionar clientes. Aqui dentro eu faço a lógica que é para salvar no banco, SQL, o Mongo, o Cassandra, o que for. Minha service, nossa camadinha de negócio, né, igual eu falei, application business, que herda de iClient service. E aí eu implemento o adicionar cliente. Aqui dentro aí vem a mágica da injeção de dependência, né? Então tem aqui uma propriedade privada, né? Que é o iClient Repository. E no meu construtor aqui, né? Através da injeção, eu recebo esse cara e ele é setado aqui a instância nesse objeto. Aqui eu consigo acessar lá o meu repositório através desse método, né? Já com o contexto injetado aqui. Então isso é um exemplo simples de injeção de dependência. Você nos outros fontes disponíveis no nosso canal aí tem a maioria dos exemplos trabalha com gestão de dependência. No startup a gente faz lá nos netcore da vida lá o Edge, Singleton, Scoped, Transiente. Então isso já é nativo. Se você não for fazer dessa forma, tem outras formas de fazer injeção também que também tem no nosso canal, StructMap, Unity, etc. Também temos exemplos lá de IOC também. Então dá para você se aprofundar nisso aí nos outros vídeos. Mas basicamente é isso. Então, com isso, a gente fecha aí nosso conceito aí de Solid, né? Então, eu tentei fazer uma versão enxugada aí, porque tem muitos vídeos aí que são longos, extensos, e entra num detalhe muito a fundo de orientação a objeto. Então, aqui a gente tem já uma visão mais na prática aí, de como a gente aplicar aí os conceitos do Solid no nosso universo aí do .NET.
E é isso, com isso a gente encerra mais um vídeo aí, né, autoexplicativo para vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? E dá aquele like esperto pra gente, se inscreve e valeu!